capítulo 1, versículo 5 ao 7. Todos encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Pai querido, nós te louvamos, rendemos graças ao teu santo nome. Bendito és tu que vive e reina para todos sempre, Senhor. Roga-te, ó Deus, a tua graça para ministrar a tua santa e preciosa palavra. Que eu reconheço minha dependência em ti, eu preciso de ti, sem ti não sou nada, Senhor. Não permito que esse vaso fale de si mesmo, mas que o teu Espírito Santo esteja na plena direção, Senhor. A igreja é do Senhor, Pai. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós necessitamos ouvir da parte do Senhor, ó Pai. Todo louvor, toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus. Fica à vontade, irmã da igreja. Gostaria de meditar com a igreja sobre a fé. Ela redunda em crescimento espiritual, onde a vida deve haver crescimento. O novo nascimento, ele é o que? Ele é o começo, ele não é o fim. E Deus concede ali a seus filhos tudo do que precisamos para viver de modo piedoso, de modo adequado. Deus dá tudo que nós precisamos ali. Mas os seus filhos devem aplicar-se ali a ser diligente no uso do meio da graça de Deus, da graça do Senhor. E essa graça a qual o Senhor já proveu sobre as nossas vidas. Portanto, amados, o crescimento espiritual, ele não é automático, isso não acontece automaticamente, não. Não é dessa maneira que funciona. Requer cooperação com Deus, diligência, disciplina espiritual, para buscar o crescimento ali. E dizer isso o que? Isso nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Aleluia. Porque Filipenses 2:3 diz: porque Deus é que efetua em vós tanto querer como o realizar. É o Senhor quem opera o querer dele, a vontade dele, o realizar dele, porque Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Aleluia. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E Pedro, dentro do texto que nós lemos ali, Pedro, ele relaciona ali 7 características ali de uma vida piedosa. Mas não se deve pensar nelas ali como os 7 passos ali, ou 7 estágios ali para o desenvolvimento. Não. Em outras palavras, desenvolvemos uma qualidade ao exercer outra qualidade. Você vai desenvolvendo uma, exercendo a outra. Aí começamos a desenvolver. E uma das qualidades que
E uma das primeiras qualidades que Pedro menciona, a qualidade do caráter, que Pedro relaciona em virtude. Vimos ali esse termo, e o seu significado básico é excelência. Para os filósofos gregos, significa ali um cumprimento de algo. Ou seja, quando algo na natureza cumpre o seu propósito, tem-se a virtude. Ou seja, virtude de excelência, de uma excelência moral. Ou seja, a terra é que produz as colheitas, ela é excelente. Por quê? Porque está cumprindo o seu propósito. Quando nós olhamos ali um instrumento que ele funciona adequadamente, ele está cumprindo o seu dever. E quando nós ali, os cristãos, amados, nós que devemos glorificar Deus, glorificar esse Deus santo, a esse Deus tremendo, pois tem a natureza dele dentro de nós. Então, quando nós cumprimos o propósito do Senhor, glorificamos e exaltamos o nome santo do Senhor. Glória a Deus. É o propósito. Portanto, quando faz isso, demonstra a sua excelência, pois está cumprindo o seu propósito de vida. Portanto, amados, as virtudes, elas precisam ser exercitadas, elas precisam ser desenvolvidas. E quando nós vamos trabalhando e desenvolvendo essas virtudes que Pedro menciona, nós vamos estar crescendo, nós vamos estar desenvolvendo, vamos estar adquirindo habilidades, capacidade, entendimento, visão, fé. Isso tudo vai nos envolvendo e vai trazendo um crescimento espiritual. E na medida que você vai crescendo espiritualmente, você vai adquirindo ali condições para lidar com as adversidades da vida do seu dia a dia. Porque espiritualmente você está crescendo. E quando você cresce no espiritual, no mundo físico, você começa a lidar com as coisas com maiores facilidades. Já não é mais qualquer coisa que abate você, já não é mais qualquer coisa que faz você abaixar a cabeça, não. Quando você está desenvolvendo as suas virtudes espiritual, vem as tempestades, vem os levantes que for, você ergue a sua cabeça e você vai em frente, porque você sabe que Deus, Ele é Senhor na sua vida, e que Ele está na sua vida, e que você vai superar tudo isso. Precisa desenvolver. Uma outra virtude que Pedro menciona, que a fé ajuda a desenvolver a virtude, que por sua vez ajuda a desenvolver o conhecimento. Precisamos, amados, termo aqui traduzindo conhecimento, nos traz o significado de conhecimento pleno ou conhecimento crescente. Essa palavra sugere, amado, um conhecimento prático, um discernimento ali. Nós precisamos, amados, isso nos revela a capacidade de lidar com a vida de modo adequado. Nós adquirimos habilidades para desenvolvermos ali. Esse tipo de conhecimento não se desenvolve sozinho. Antes é resultante ali de obediência à vontade de Deus, como está lá no Evangelho de João 7. A obediência à vontade de Deus. E você vai se desenvolvendo. Sem obediência não tem crescimento. Se não obedecer, se não tiver esse entendimento,
as coisas não vão desenvolver, elas não vão, vai ficar amarrado. Na vida cristã, amados, não se deve separar o coração da mente, o caráter do conhecimento. Precisamos, amados, buscar conhecimento, e o conhecimento vai trazer o crescimento. E conforme você vai conhecendo as coisas, você vai tendo certeza, você vai tendo segurança. Não se pode andar, ter uma vida insegura, não se pode ter uma vida duvidosa. Não se pode, porque toda dúvida, amados, ela vai gerar consequências ruins. Porque as dúvidas, amados, elas vão roubar a tua capacidade, o teu potencial. A dúvida faz com que você fique desacreditado, mas o conhecimento traz a segurança. E o conhecimento ele vai trazer, mostrar para você a tua identidade, quem você é. Aleluia. E quando você tem a tua identidade de quem você é, você não precisa viver na identidade do outro. Você tem a sua, você sabe quem é, você sabe onde você quer chegar, você sabe o que você quer conquistar, você sabe porque você conhece a sua identidade. E o conhecimento ele liberta, transforma. Por isso que lá em João 8,32, que a palavra diz: e conhecereis o que há, verdade, e a verdade vos libertará. O que a Bíblia diz? Conhecereis, ou seja, o conhecimento. Quanto mais eu mergulho nas Sagradas Escrituras, mais eu aprendo de Deus, mais eu conheço Deus, mais eu aprendo a viver em Deus. Aleluia. A palavra de Deus é um maná que vem do céu, é pão quentinho todos os dias, toda hora que você abrir, tem maná fresquinho para você, todo momento. Glória a Deus. Então eu não posso ser um cristão anêmico, desnutrido, preguiçoso, sem vontade de nada, não. Quando eu me alimento da palavra de Deus, eu busco conhecimento da palavra de Deus, eu vou ficando nutrido espiritualmente, vou ficando, criando músculos espirituais, eu vou ficando mais forte espiritualmente. E quando vem o embate da vida, eu vou suportar, por quê? Porque eu conheço a palavra, o Deus que eu vivo, o Deus que eu sirvo. Glória a Deus. Um outro virtude que Pedro mostra dentro do texto, o domínio próprio. É a qualidade seguinte na lista das virtudes espirituais de Pedro. E significa um autocontrole, ter equilíbrio. Amados, domínio próprio. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Provérbios 25:28 diz: como a cidade derribada não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. Inseguro, não tem proteção nenhuma. Tem que ter domínio, tem que ter autocontrole das coisas. Em várias ocasiões em suas cartas, Paulo ele compara o cristão ali como um atleta que deve exercer e se disciplinar a fim de ter alguma esperança de conquistar o prêmio. Tem que ter disciplina. Quer crescer espiritualmente? Então aprenda a ter uma disciplina diante de Deus, senão não vai crescer. Muitas vezes nós queremos que Deus faça, mas isso é algo que você precisa fazer. Você ter domínio próprio, ter autocontrole das coisas.
Pedro, ele continua, ele nos mostra ali uma outra virtude, a perseverança. E a perseverança é a capacidade de permanecer firme nas circunstâncias difíceis. Perseverança, poucos conseguem, porque não tem domínio próprio, você não tem perseverança. A perseverança, amados, muitas das vezes, planos, projetos, vai tudo sendo frustrado. Mas se você não tem conhecimento, se você não tem domínio próprio, você vai desanimando, você vai abaixando a guarda, você vai recuando. Mas a pessoa perseverante, ela vai longe. A pessoa perseverante, ela conquista as coisas. O autocontrole ajuda a lidar com os prazeres da vida, enquanto a perseverança diz respeito principalmente às pressões e problemas da vida. A capacidade de suportar pessoas, suportar problemas, suportar situações. E muitas vezes é chamada de longanimidade. Muitas vezes as pessoas que cedem aos prazeres também não têm disciplina suficiente para lidar com as pressões, de modo que acaba desistindo ou caindo no abismo. A perseverança não se desenvolve, amado, sozinha. É preciso esforço, muito esforço, para desenvolver essa virtude. Quando você vê lá em Tiago, no seu capítulo 1, ele vai nos mostrar, ele apresenta a abordagem correta, deve-se esperar as provações, pois sem elas não se aprende a ser perseverante. Tiago nos mostra isso. Ele nos diz, alegre-se nas provações. Está sendo aprovado, se alegre. Glória a Deus. Fica contente. Para o mundo lá fora é um absurdo, mas para o homem e a mulher de Deus são essas provações que você vai aprender a guerrear, você vai aprender o bom combate. São as provações que você vai aprender a se quebrantar na presença de Deus. São as provações que você aprende a se humilhar na presença de Deus. São as provações que você se sujeita à vontade de Deus. É nas provações. Por isso Tiago diz, se alegre, porque essas provações ela não vem para destruir você, as provações vêm para te deixar mais forte, para que você possa conquistar. E há provações que são dolorosas, cruéis, terríveis, parece até uma tortura. E aí muitas vezes questionamos, Deus, o que eu fiz para que isso acontece comigo? Ah, Deus, por que isso comigo? E Deus olha para você, fica tranquilo, se alegre. Eu estou treinando você, eu estou capacitando você, eu estou dando força para você, eu estou ali te alimentando, te sustentando, porque o que eu tenho para a tua vida, você precisa estar preparado para receber. Aleluia. Aí o que acontece? E nós ficamos choramingando para o Senhor. Ah, meu Deus, por quê? Eu não aguento mais, eu não suporto. Deus não vai permitir nenhuma luta, nenhuma prova que você não possa suportar. Então eu pergunto, Deus, por que o Senhor me prova? Deus só prova alguém porque Ele quer provar alguém. Deus está provando você porque Ele quer te provar.
provar você. Então nós precisamos, amados, buscar essa perseverança, esse entendimento. Não é a gente ficar abaixando a cabeça para qualquer coisa, não. Cada um de nós, amados, tem propósito de Deus. Você que está aí sentado, tem propósito de Deus na sua vida. Todos vocês, todos têm propósito de Deus. O apóstolo mostra outra virtude, a piedade. É a semelhança a Deus. No original grego, essa palavra significa adorar bem. Descrevia a pessoa cujo relacionamento com Deus e com os outros estava em ordem. Talvez a definição mais próxima ali desse termo seja combinação de piedade e reverência ao Todo-Poderoso, ao eterno Deus. É a qualidade do caráter que torna uma pessoa distinta. É piedade. Pedro menciona ali a penúltima virtude, a fraternidade. É uma virtude que Pedro deve ter adquirido de um jeito mais difícil, pois os discípulos ali, amados, os discípulos de Jesus, eles sempre estavam ali discutindo ali entre eles. Mas ali, porém, eles amavam a Jesus, adoravam a Jesus. Glória a Deus. E não apenas fazer de conta, eles adoravam verdadeiramente. Aleluias. Eles poderiam discutir, discordar, se revoltar, mas quando olhava para o Senhor, tudo acabava. Por quê? Porque o Senhor era o centro da vida deles. Aleluias. Podemos ter nossas revoltas, ficarmos chateados, ofendidos, mas quando tu olha para a cruz, você vê lá amor, você vê lá perdão, você vê lá misericórdia, você vê lá bondade, você vê lá tudo de bom. Você olha para a cruz. Hebreus 13:1 diz que seja constante o amor fraternal. Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Exceder a misericórdia. E também é preciso ter o amor sacrificial que Jesus demonstrou ao morrer na cruz. E a última virtude que Pedro mostra dentro desse texto é o amor. Esse amor é o amor ágape. O tipo de amor que Deus demonstra pelos pecadores. Aleluia. Perdidos. Glória a Deus. É o amor ágape. Esse amor que muitas vezes nos constrange. Quando olhamos para nós, falhos, pecadores, ingratos, ignorantes que somos nós. Deus olha para esse vaso ruim e diz: eu te amo, eu perdoo teus pecados, eu tenho planos para a tua vida. Aleluia. Eu tenho um propósito para a tua vida. Glória a Deus. Aí nós olhamos: mas Senhor, eu não mereço, eu não sou digno,
ninguém é digno do Senhor na face dessa terra. Quem dera se eu alcançasse pelo menos ali aquele servo negligente. E o Senhor diz: olha, o servo ruim, o servo negligente, o servo inútil, ele só faz aquilo que seu Senhor manda. Quem dera se chegasse até nesse nível. Porque nem tudo fazemos que o Senhor manda, nem isso muitas vezes alcançamos. Servo inútil, se alcançar esse nível, louvado seja o Senhor. Ainda que ele olhe para mim e diga: seu inútil, mas ele diz: entra por ele, oh glória. Aleluias. Muitas vezes nem servo inútil nós alcançamos esse nível. Mas o amor dele, ele olha: eu não estou olhando para você, eu te amo assim mesmo. Eu te amo tanto que eu perdoo o teu pecado. Eu quero mudar a sua história. Quero transformar a sua vida. Porque eu quero você comigo no céu. Eu amo você. Mas aí, mas Senhor, não merece. O Senhor fala: olha para a cruz. Olha lá para a cruz. Eu paguei um alto preço por você. Porque eu amo você. Porque eu quero você. Portanto, amados, nada se compara com o amor de Deus. Esse amor ágape, esse amor puro, sincero. Aleluias. Esse amor descrito lá em 1 Coríntios 13, qual o Espírito Santo produz em nosso coração quando andamos no Espírito. O Espírito Santo produz isso. O amor fraternal ama-se por causa das semelhanças, mas quando existe o amor ágape, ama-se apesar das diferenças. Aleluias. Não descuida da tua vida espiritual. Não descuida. Os tempos estão próximos. Deus está alertando o mundo. O tempo do fim está próximo. As coisas estão acontecendo. Seja zeloso pela tua vida espiritual. Cuide bem dela. Não se distraia. Porque vai chegar um momento que essa oportunidade vai cessar. E não haverá mais tempo. Não haverá mais volta. Não deixa ressentimentos, mágoas, palavras ficar ferindo o teu ser, não. Que o seu coração seja o lugar aonde o Espírito Santo tem a liberdade para agir, para operar. Aleluias. Aceite a correção, aceite a disciplina. Estou passando pela prova, dê glória a Deus. Aleluia. Tem um cantor, se não me engano, Lázaro, que ele cantava essa música: estou passando pela prova e dando glória a Deus. Aleluia. E Tiago diz isso: alegrai-vos. Está passando pela prova, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não posso olhar para a prova como o caos da vida. Quando eu olho para as provas, eu preciso extrair delas algo para a minha vida. Eu preciso extrair delas aprendizado para a minha vida, crescimento para a minha vida. É a maneira com que você olha, é a maneira com como você reage, é a maneira como você se comporta diante das circunstâncias. É
buscamos o amor de Deus, quando nós praticamos essas virtudes que Pedro nos mostrou, você começa a crescer, começa a ser uma pessoa mais madura, ter mais entendimento, a tua visão vai mudando, você vai orar, você já se sente mais à vontade para orar. É quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós orarmos, vamos passar para os avisos.